Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, com a finalidade de abordar, aprofundando argumentos de grande relevo na Sagrada Escritura para a nossa fé católica apostólica romana. Desde quando fiz o primeiro programa Eclésia, a intenção do programa é abordar, enfocar aspectos a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje não vai ser diferente. Sempre é algo a respeito de Cristo. E todos esses programas estão lá no portal da Rede Século XXI. Acesse, se inscreva e também no meu portal, no meu canal do YouTube, Dom José Francisco Falcão, digite e você vai encontrar todos esses programas. O argumento de hoje: a pobreza de Cristo. Um argumento que eu penso que é importante, até porque Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 26. Uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, na versão de São Mateus, e bem-aventurados os pobres, na versão de São Lucas. Portanto, aprender de Jesus na sua pobreza, como ele administrou a pobreza, como ele viveu a pobreza, é importante para mim, para você, para todos nós. Mas o ponto de partida desse programa não é a pobreza de Cristo. Até porque você só pode falar de pobreza a partir da riqueza. Ou seja, o que é o pobre? É o privado de algo. Isso significa que pobre só se compreende em comparação com aquele que não é pobre. Se você conceituar a pobreza, você não vai entendê-la se esse conceito não fizer referência a algo de que o pobre não tem. Que o pobre não tem. E é exatamente esse versículo, primeiro versículo, que eu vou citar. Cristo o rico. Para falar do Cristo o pobre, obrigatoriamente temos que falar, primeiro, do Cristo o rico. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Veja só. O abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus. Lembre-se que para a nossa fé cristã, Jesus Cristo é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Deus aqui se refere à sua unidade, mas também à diversidade de pessoas. Abismo de riqueza. Riqueza de quê? De dinheiro? Ora, pelo amor de Deus, me poupe, me economize, porque Deus Todo-Poderoso, o conceito de riqueza dele, nada tem a ver com as criaturas. E dinheiro, essa convenção, e propriedades, essa convenção nossa, e patrimônio, essa convenção nossa, tudo pertence a ele, por favor. Ele não é rico porque ele tem ou fez algo fora dele. Ele é rico porque ele é. Eu sou aquele que sou. Esse é o abismo de riqueza, de glória, de esplendor, de majestade, de magnitude, de imensidão, de perfeição, de fulgor, etc. Cristo, o rico. Não porque tem, mas porque é. Eu sou aquele que sou. Gênesis, capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Agora, no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Cristo Jesus é digno de receber riqueza. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Digno de receber riqueza. Mas veja, essa expressão aqui, receber de nós, dos anjos, das criaturas, ele não recebe de si, e Deus não precisa absolutamente de nada
Se ele recebe, não é porque ele precisa, é porque isso é nosso dever e nossa salvação. Porque é justo, porque as criaturas devem prestar honra, glória, poder, riqueza, etc. E vejam, não é riqueza absolutamente de nenhuma criatura. Depois a gente vai ver a questão do dízimo, a questão da doação para a igreja, da generosidade para com a obra do Senhor, mas não é nada disso. A riqueza que a igreja apresenta a ele é essa. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, ou seja, pela vossa imensa riqueza. É claro, se existe dentre todas as manifestações de riqueza que nós apresentamos ao Senhor, qual é a maior? Aquela que ele instituiu na Quinta-feira Santa. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não existe riqueza maior. Aliás, qual é a riqueza da Igreja Católica Apostólica Romana em 2000 anos de história? A caridade. Aqui está a força da Igreja. Aqui está a riqueza da Igreja, o amor, particularmente pelos pequenos. Muito bem, então Cristo é o rico. Cristo, o rico. Mas, agora, chegamos na segunda etapa. Cristo é o rico que se fez pobre. Aliás, qual é o limite na Bíblia entre riqueza e pobreza, tanto para Jesus quanto para nós? A Bíblia tem um conceito de riqueza? A partir de Cristo, sim. E já preparando sua Bíblia, porque é 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, é um conceito crucial a respeito de riqueza e de pobreza. Como eu disse no começo, riqueza só se entende a partir de Deus e pobreza só se entende a partir da riqueza. A riqueza, para ser conceituada, não precisa da pobreza, porque Deus, que é rico, não precisa do conceito de pobreza para que nós o compreendamos como rico. Mas a pobreza exige uma referência fundamental na riqueza. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Se eu fosse você, eu me sentaria para você não cair de costas a respeito do conceito de riqueza no Novo Testamento. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer com sua pobreza. Sendo rico, se fez pobre. Atenção, o rico, ser, faz parte do ser de Deus, fez-se pobre, a contingência do mistério da encarnação, sem deixar de ser rico, fez-se pobre. E mais, fez-se pobre por vós. Portanto, não é uma pobreza de autocomiseração. Eu quero viver despojado porque eu quero sofrer, eu quero passar por indigência. Não. Fez-se pobre por vós. Pobre por amor. Aqui está o motivo de Cristo, sendo rico, ter se feito pobre. Por vós. Mas, para vos enriquecer com sua pobreza. Não parece um paradoxo? Como é que alguém pode enriquecer uma pessoa sendo pobre? Cristo pode. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pronto. Aqui está toda a riqueza de Cristo, o Calvário, para vos enriquecer com sua pobreza. Porque somente sendo pobre, e esgotando-se, consumindo-se e consumando-se também até ao último extremo no Calvário, esgotando-se por nós, deu-nos a riqueza da reconciliação com o Pai, do perdão dos pecados, da vitória sobre o diabo e, principalmente, além da graça do Espírito Santo de todos os seus carismas, a vitória sobre a morte, a ressurreição e o acesso à vida eterna. Aliás, o hino cristológico do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8, usa uma expressão muito forte, esvaziou-se. Ora, como é que um rico pode se considerar rico esvaziando-se? Se ele se esvazia, na linguagem humana, lógico, ele não é mais rico,
Porque esvaziou o cofre, porque esvaziou a conta bancária, porque esvaziou no cartório, não tem mais nenhum bem registrado no seu nome, está vazio, faliu. E esse daí está pobre de marredeci. Mas com Cristo não é assim. Filipenses, capítulo 2, de 6 a 8. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegasse ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pronto. Aqui está a pobreza que se conjuga muito bem com a riqueza. Veja, olhando para a pessoa de Cristo, à luz da fé, é o rico, por ser Deus. Abismo de riqueza. Romanos 11, 33. Mas é um abismo encarnado. Depois, Apocalipse 5, 12. Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza. Ali está a riqueza em pessoa. Ali está o tesouro incalculável, mas encarnado. E essa riqueza vai se revelando como tal, à luz da fé, evidentemente, é que se compreende, porque Anás, o rico, Caifás, o rico, Herodes, o rico, Pôncio Pilatos, o rico, escribas, fariseus e doutores da lei, os ricos, não compreenderam essa riqueza que vai se revelando. Pelo contrário, trataram-no como um bandido, um miserável que foi digno, segundo eles, de morrer na cruz. Mas é na cruz que está a riqueza. Agora vamos a alguns aspectos sociológicos, digamos assim, da pobreza terrena de Jesus. Aliás, só se pode falar de pobreza quando Deus sai de si. Enquanto Deus não sai de si, Deus não é pobre. Deus é rico, é abismo de riqueza. Primeiro texto, Lucas capítulo 2, de 6 a 7. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu filho primogênito e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa é a primeira prova de que a família sagrada, Maria e José, era pobre. O imperador determinou que todos os judeus, para o recenseamento, se dirigissem à cidade de nascimento do marido. E aí José, que nasceu na cidade de Belém, se dirigiu para lá. Nossa Senhora o acompanhou. Ela era cadastrada, como a esposa era cadastrada, na cidade natal do esposo. A cidade, naquele dia, por causa disso, estava assim. Belém nunca foi uma cidade grande, nem hoje. Hoje está bem maior do que no tempo de Jesus. Mas não tinha lugar na hospedaria. Os ranchos estavam todos lotados. E Jesus vai para um presépio, ou seja, um lugar reservado para os animais. Provavelmente nos fundos de uma casa. Não sabemos que casa. E ali Jesus nasceu. Jesus, levado por Maria e por José. Certamente, ou alguém fez a caridade de oferecer o único lugar disponível que tinha, ou então São José e Nossa Senhora devem ter dispensado um pouco de dinheiro para os donos da casa, para eles permitirem que eles passassem a noite ali. Jesus nasceu pobre. O texto na língua grega diz mulambos, isto é, pedaços de pano, cobriram nosso Senhor Jesus Cristo, envolvendo em faixas. É uma tradução portuguesa para falar de pedaços de pano. E o coxo, o presépio, a manjedoura é um coxo, onde se coloca feno, onde se coloca o alimento para os animais. Jesus Cristo, o pobre. Eu diria ao extremo, não existe na face da terra uma pessoa de relevo na história da humanidade que tenha nascido tão simples, tão humilde, tão pobre. Além da pequenez de ser uma criança que acabou de nascer,
nasceu num ambiente de extrema pobreza. Estamos a menos de 2 minutos do término desse primeiro bloco e já antecipo para vocês o que vai acontecer no segundo bloco. Nós vamos tratar da pobreza de Jesus em Nazaré. Nós vamos tratar da pobreza de Jesus durante toda a sua vida pública. E nós vamos entrar num argumento muito interessante. Jesus disse em certa ocasião: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Seria esse o motivo para sustentarmos que nosso Senhor Jesus Cristo era um viandante, isto é, um peregrino, vagabundo, que não tinha onde cair morto? A coisa não é bem assim. Não. Jesus morou numa casa. Jesus tinha uma casa. Não era dele. Jesus morou na casa de alguém. Na cidade de Cafarnaum. A sua cidade. Depois, Jesus, quando viajava pelas cidades, ele costumava se hospedar na casa das pessoas. Adivinhem em que casa na cidade de Jericó Jesus se hospedou? Foi na casa de um pobretão? Não. Zaqueu, desce depressa, porque é necessário que hoje eu esteja na tua casa. Jesus, quando ia a Jerusalém, dormia debaixo da ponte. Jesus dormia nas esquinas das ruas? Betânia, ali do lado. A casa de uma família rica. Lázaro, Marta e Maria. Mas isso é assunto para o segundo bloco. Jesus Cristo, o pobre. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia. Hoje abordando o fascinante argumento da pobreza de Cristo Jesus. No primeiro bloco, nós falamos da riqueza de Cristo. Cristo é rico. Depois vimos que Cristo, que é rico, fez-se pobre. E o texto famoso, que a respeito da pobreza dele e da nossa pobreza, e a pobreza de quem quer que seja, é fundamental para nós compreendermos onde termina a riqueza e onde começa a pobreza. Na Bíblia, segundo aos Coríntios 8:9, vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por nós, por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Depois vimos Cristo nasceu pobre e agora vamos tratar da pobreza de Jesus em Nazaré. Temos elementos para dizer que, do ponto de vista sociológico, Jesus viveu pobre em Nazaré? Temos sim. Primeiro texto, Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Filho do carpinteiro. Vocês conhecem algum carpinteiro que somente com essa profissão tenha enriquecido? Não. Nazaré era um povoado de pouco mais de 400, no máximo 500 pessoas no tempo de Jesus, dizem os arqueólogos. Um povoado de 500 pessoas. Vamos chutando com exagero e tudo, 1000 pessoas. Um povoado muito pequeno. Viver da carpintaria para garantir o pão de cada dia, São José, num povoado de 1000 pessoas, era uma família muito simples. Mas não apenas São José era carpinteiro, Jesus também exerceu essa profissão. Por favor, Marcos capítulo 6, versículo 3. É a única vez na Bíblia que nós sabemos qual foi a profissão, se bem que o termo é um pouco forçado para o tempo de Jesus. Hoje, profissão tem uma conceituação técnica do mundo do trabalho, etc., mundo jurídico. Não. Marcos 6, 3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs?
Jesus, o carpinteiro, José, o carpinteiro, Jesus, o carpinteiro e o filho do carpinteiro. Gravem esses dois textos, Mateus 13:55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Outra prova que me veio agora aqui à mente, não coloquei aqui no cronograma, na minha cola, quando Jesus é apresentado no templo, Maria e José oferecem o quê para o templo com a consagração de Jesus? 2 rolas, 2 pombinhos. No Antigo Testamento se prescrevia quem tinha muitas posses oferecia para o holocausto no templo um animal de certo valor, um boi, um touro. Aqueles que tinham a condição menor, um cabrito, um cordeiro. E os bem pobrezinhos, 2 rolinhas. Aqui temos outra prova sociológica, se nós quisermos, da simplicidade da família sagrada. Era uma família pobre. Agora vamos para a vida pública de Nosso Senhor. E aqui peço bastante atenção. Para quem acha que Jesus, que andava pelas cidades, dormindo nas ruas, debaixo das árvores, a coisa não é bem assim, não. Mas vamos começar pelo texto que eu já indiquei no primeiro bloco, Mateus capítulo 8, versículo 20. Palavras de Jesus. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Epa! Eu, se fosse você, não me anteciparia para dizer que por causa disso Jesus não tinha onde dormir, Jesus dormia ao relento, Jesus era um João ninguém. Não, isso não. Agora, antes de explicar o que significa raposas, tocas, aves do céu que têm os ninhos, raposas têm tocas, aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que significa reclinar a cabeça? Vamos a outro dado sociológico que vai nos interessar. Primeiro, Jesus tinha uma residência, tinha uma casa. Jesus tinha uma casa. O que não sabemos é se a casa era dele, creio que não. A casa, minha opinião, apesar de o texto, os evangelhos não dizerem com clareza, era de São Pedro. Cafarnaum. Mateus capítulo 4, versículo 13, preste atenção. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali. Então, Jesus, desde quando voltou do Egito, até aos 30 anos de idade, ele teve onde morar. Ele morou com seus pais, José e Maria. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Calma, até aos 30 anos, Jesus tinha onde reclinar a cabeça. Nazaré. Quando ele começou sua vida pública, ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Provavelmente, distância ali entre uma e outra, eu vou chutar 30, 40 quilômetros. Jesus foi habitar em Cafarnaum. Portanto, Jesus tinha uma residência fixa na cidade de Cafarnaum. Essa residência é conforme a tradição da igreja, apesar de os textos dos 4 evangelhos não dizerem claramente, era a casa do apóstolo Pedro. E Pedro morava com sua sogra, de quem Jesus curou de uma febre. Jesus curou a sogra de Pedro na casa dela, que era a casa dele, e Jesus residia lá. Também residia com São Pedro, o seu irmão, filho de Jonas, Santo André. Pedro e André, uma dobradinha, 2 irmãos, moravam na mesma casa. E Jesus morava com eles, segundo uma consolidadíssima tradição. Jesus, essa habitação de Jesus em Cafarnaum, era a residência do apóstolo Pedro. E mais, Jesus, durante sua vida pública, tomou o cuidado. Vejam, aqui é uma questão básica. Jesus caminhava em todas as cidades com os apóstolos, com os discípulos. E esse pessoal, quando parava, precisava se alimentar. E também outras necessidades, roupa,
remédio, questão de asseio e assim por diante. E de onde Jesus ia tirar tudo isso? Ele teve uma ideia fenomenal. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiam com suas posses. O pobre Jesus, acompanhado de mulheres que tinham posses. Mulheres que tinham posses. Elas é que eram responsáveis pela manutenção e todas as despesas do Senhor Jesus, do grupo apostólico, dos discípulos e das outras mulheres que caminhavam com ele. Portanto, cuidado ao falar da pobreza de Jesus. Pobre sim, idiota não. Pobre sim, burro não. Jesus o pobre, mas que era assessorado por mulheres que tinham suas posses. O versículo 3 de Lucas 8 é extremamente importante. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, vejam, procurador de Herodes. Procurador, eu não sei quanto ganha um procurador no Distrito Federal ou em um estado, ou um procurador da União, mas não deve ser um salário pequeno, não. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E mais, Maria Madalena, esta santa, tão cara para nós, da cidade de Magdala, daí vem Madalena, ela tinha posses. E muitas outras que o assistiam com suas posses. Jesus, o pobre, que não abre mão da doação generosa de pessoas que têm posses. Agora vamos a Jesus se hospedando na casa de uma pessoa rica e ladra. E ladra. Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 6. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, grave isso, muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom, não interpretemos isso ao pé da letra, porque Jesus habitava em Cafarnaum, tinha uma casa onde dormir. Na cidade de Jericó, pernoitou pelo menos, passou o dia, a noite, na casa de Zaqueu. Mas depois, andando pelas cidades, por favor, peço a você agora, vejam no versículo 1 do capítulo 9 de São Mateus, Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Sua cidade, ou seja, onde ele habitava, Cafarnaum. Jesus, na Galileia, andava por várias cidades, mas ele tinha uma referência habitacional, Cafarnaum. Mas era pobre, completamente pobre. Não é dito que essa casa em Cafarnaum, onde ele habitava, era dele. Com fortes argumentos da tradição, era a casa do apóstolo Pedro. É preciso que eu fique hoje na tua casa. Jesus, que se hospeda na casa de um homem muito rico, um homem que roubava, mas que acabou se convertendo com a hospedagem de Jesus em sua casa. A propósito, atenção, porque daqui a pouco nós vamos tratar de uma questão muito importante. A questão do jovem rico, aliás, no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?
ouvistes, obedece aos mandamentos. Tudo isso tenho obedecido, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Bem, então o bondoso e amado Jesus vai dizer o seguinte, depois que ele diz isso: uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus não disse isso para Zaqueu. Zaqueu disse, quando recebeu Jesus, Lucas 19, vou distribuir metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que foi que Jesus disse? Não, metade não, você tem que distribuir tudo. Não. Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus não exigiu de Zaqueu que ele desse tudo, que ele distribuísse tudo. Zaqueu disse metade dos bens, ou seja, continuou rico. Menos rico, mas continuou rico. 2 pesos e 2 medidas, por acaso? Jesus exige uma coisa do jovem rico e não exige isso de Zaqueu. Tem alguma coisa errada? Não tem nada errado. Jesus, quando diz algo para o jovem rico, é por um motivo. E esse motivo você vai ver no segundo bloco. No terceiro bloco. Esse já está acabando, faltam menos de 2 minutos. Pois bem, Salmo 62, versículo 11. Nosso Senhor é de uma sabedoria tremenda. Se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Aqui está. O problema do jovem é que ele prendeu o coração àquilo que ele tinha. E essa prisão foi tal que Jesus enxergou. A única forma de você entrar no céu é que você se desfaça dessa realidade que escravizou você. Porque você está escravo ao extremo. Zaqueu não. Zaqueu disse, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele estava arrependido. O jovem não queria se desprender, não estava arrependido. Zaqueu estava. Jesus não exigiu das mulheres ricas, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e muitas outras mulheres que o assistiam com suas posses, que elas dessem tudo para os pobres? Não. Porque elas não tinham o problema que o jovem rico tinha. Portanto, situe a frase de Jesus e a atitude de Jesus no contexto da vida das pessoas que se colocavam diante de Jesus. O problema não está na riqueza. E também a salvação não está na pobreza. Tem muito pobre com espírito de porco. Tem muito pobre sociologicamente falando, apegado àquilo que ele possui. Ainda que aquilo que ele possui, em comparação com outros que têm mais do que ele, são orgulhosos, são ranzinzas, são mesquinhos, são fechados às necessidades do outro. Salmo 62, versículo 11. Se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. O texto não diz, se crescerem vossas posses e riquezas, se desfaçam delas. Não. Se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Agora, se vocês prenderem o coração, aí se aplica o conselho que Jesus disse ao jovem rico. Está terminando o segundo bloco. Está chocado? Ah, se você está, eu fico muito feliz por isso. Só não perca o terceiro bloco. Não saia daí, querido irmão rico. Até breve. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro e último bloco, o programa Eclésia, se debruçando sobre o maravilhoso argumento da pobreza de Cristo. Nos 2 primeiros blocos, nos blocos anteriores, nós vimos a questão da pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, rico, fez-se pobre por amor nosso, para nos enriquecer com a sua pobreza, nasceu pobre, viveu pobre em Nazaré, toda a sua vida pública foi marcada por uma extrema pobreza. Jesus não tinha nada do ponto de vista material para ele. Aliás, se eu fosse
opinar, eu diria, tinha uma túnica. Até o lugar da primeira missa, vocês lembram? Vocês lembram o que foi que ele disse? Vão na casa de um fulano, vocês vão encontrar uma sala arrumada e tal, é lá que eu vou celebrar a Páscoa. Para entrar em Jerusalém, vocês acham que Jesus tinha um jumento? De quem vocês acham que era esse jumento de Nosso Senhor? Ele mandou buscar um jumento de alguém, ele pediu emprestado, é a única vez que Jesus pede emprestado alguma coisa, depois ele devolveu, evidentemente. Pois bem, Jesus não tinha absolutamente nada dele. Antes de respondermos as perguntas, eu gostaria de agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar. Toda essa estrutura que foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês semanalmente. Isso daqui é fruto da generosidade de vocês todos. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para esta associação que é do Senhor Jesus, como fala o nosso querido Padre Eduardo. Se você ainda não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Agora vamos ao paredão. Paredão quer dizer, eu vou ser bombardeado pelas perguntas, com a mão na Bíblia, aqui eu garanto a vocês que ainda não sei que perguntas são essas. As perguntas vão ser colocadas aqui agora pelo Caio, que é o carrasco, que vai apresentar as perguntas aqui, e eu tenho que respondê-las a queima-roupa, imediatamente, e não posso errar. Já imaginaram a tarefa difícil? Então, Caio, por favor, comece a sua função de carrasco. Primeira pergunta. O conceito de riqueza de Deus não é conceito humano. Porém, ele se fez pobre por nós. Esse conceito de pobreza é material? Eu quero imaginar que é uma senhora que fez essa pergunta. Eu quero imaginar que ela se refere a 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, e aqui vou repetir. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Certo? Também é pobreza material. Como eu já disse, não há elementos na Escritura, muito menos nos 4 evangelhos, para você dizer que Jesus possuía algum bem material. Dinheiro. Jesus precisou de dinheiro? Precisou uma vez. Quando a questão do imposto, lembram que foram perguntar a Nosso Senhor, a São Pedro, o mestre de vocês não paga imposto? Não paga, sim. Aí Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de dizer algumas coisas maravilhosas, não é o momento aqui de abordá-las, mas Jesus diz o seguinte: Pedro, vai lá, pega o peixe, abre o peixe e pega lá a moeda e paga o tributo para mim e para você. Jesus mesmo não tinha, a moeda estava dentro do peixe. Dentro do peixe. Pois bem, e o que o grupo apostólico e Jesus precisavam? Tinha as mulheres ricas, abastadas com suas posses, providenciavam tudo isso. Então, esse conceito de pobreza para Jesus, da 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, também se aplica, ou seja, tem uma dimensão material, mas é a pobreza de aniquilamento. A pobreza aqui é Cristo, sendo rico, fez-se pobre, ou seja, fez-se criatura humana. Nós, em comparação com Deus, o que é que nós somos? Apocalipse 3,17, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pobre é o que nós somos. E Cristo se fez um de nós. Com tudo aquilo que a natureza humana tem de pobreza. Pobreza da língua, pobreza da compreensão, pobreza da fragilidade do corpo. Jesus só não tinha a pobreza do pecado. Tire essa e tudo aquilo de pobreza que comporta a natureza humana, Jesus teve. Eu penso que está respondida essa pergunta. Esse conceito de pobreza não é que é material, mas também inclui a matéria, porque Cristo
assumiu a natureza humana. E a natureza humana, como tal, ela necessita daquilo que Jesus colocou como pedido do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tenho sede, foi a frase dele no Calvário, quando embeberam a esponja com vinagre e fel e colocaram em Nosso Senhor rejeitou, tudo está consumado, etc. E acabou. Isso demonstra exatamente a pobreza ao extremo de Nosso Senhor no Calvário. Vamos agora à segunda pergunta. Vemos um apelo do Papa Francisco para que a Igreja se mostre pobre e ele mesmo dá seus exemplos utilizando carros populares. Como resgatar um padre que está apegado a riquezas? Exatamente. Vejam. A questão da sobriedade. O uso dos bens da parte do jovem rico, em Mateus capítulo 19, a relação que ele tinha com aquilo que ele possuía era marcada pela escravidão. Venda tudo o que você possui e dê aos pobres. Depois venha e siga-me. O problema não era o que ele tinha. O problema era a relação que ele tinha com o que ele possuía. A relação dele com o que ele possuía, com o que ele tinha. Era uma relação de soberba, era uma relação de mesquinhez, era uma relação de idolatria daquilo que ele possuía. Por favor, é a questão da sobriedade. Eu penso que um relógio que marca a hora, que custa 200, 300 reais ou 400 reais, ele marca a hora do mesmo jeito que um relógio que custa 5 mil reais. Penso que o mesmo se aplica para um celular. É verdade que temos que ponderar também aqui a questão da tecnologia, da utilidade e assim por diante. Há marcas e marcas, há preços e preços. Temos que caminhar de acordo também, não podemos excluir a possibilidade de usar de forma módica, de forma modesta, de forma desprendida aquilo que a tecnologia oferece. Isso se aplica a carros. Isso se aplica a bens materiais? Sim, concordo. Como resgatar um padre que está apegado a riquezas? O padre é subordinado a um bispo. Um religioso é subordinado ao seu superior. Na atual legislação da Igreja, cabe ao bispo cuidar dos seus padres. Cabe ao religioso cuidar dos seus religiosos. E isso comporta também o Código de Direito Canônico, aqui é a minha área, diz que o sacerdote evite tudo aquilo que, ainda que não seja ilícito, mas não é conveniente para o Estado clerical. Obviamente que é preciso ponderar aí, dependendo do tempo, dependendo do contexto, enfim, um carro, tração de 4 rodas, não, vamos comprar apenas aquele 1.0 e assim por diante, porque é mais barato. É certo, mas naquela paróquia o padre precisa dar assistência. Aquelas comunidades que não tem asfalto, que tem barro e que no inverno um carro com tração nas 4 rodas sobe, etc. Por favor, às vezes o barato sai caro. Temos que ponderar tudo isso também. É verdade que há um limite, nem sempre fácil de você estipular, onde aqui é a necessidade, aqui é o luxo, aqui é o exagero, aqui é a ostentação e assim por diante. Resposta: cada bispo tem essa obrigação de cuidar para que um padre apegado a riquezas, ele volte a viver sobriamente. Porque cada padre está vinculado pela incardinação ou pelo ofício eclesiástico a um superior. E é o superior que tem que aplicar essa normativa canônica no que diz respeito à conduta, ao comportamento dos sacerdotes. Devo dizer que há muitos, mas muitos mesmo sacerdotes que vivem simplesmente, modestamente, pobremente, ainda que em comunidades abastadas. Tudo é uma questão de como você se relaciona com os bens que você administra. Ou seja, como aquelas mulheres que caminhavam, que acompanhavam Nosso Senhor e que o ajudavam com as suas posses. Eis o grande desafio: como administrar posses sendo pobre.
É a chamada pobreza material positiva. Ou seja, o que o apóstolo Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 29 a 31. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não a tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não comprassem. Os que usam deste mundo como se dele não usassem. Como se, isto é, tenho, mas eu não sou escravo disso, eu não idolatro isso. Isso é para as minhas necessidades, as necessidades da evangelização, também parte disso é dos pobres e assim por diante. Então, para você ser pobre de espírito, necessariamente você não precisa levar ao pé da letra aquilo que Jesus disse ao jovem rico, porque você pode viver a santidade como Zaqueu viveu, vou distribuir metade dos meus bens, a outra metade não, e as mulheres que ajudavam Jesus com suas posses, sem distribuir tudo para os pobres. Próxima pergunta. Qual é a pobreza que agrada a Deus? Eu acho que já respondi com as duas bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os disponíveis a Deus, os humildes de coração, aqueles que não têm a arrogância, a maldade, a perversidade, a riqueza do pecado. E bem-aventurados os pobres, pobreza material positiva também. Vejam, São Francisco de Assis levou a frase de Jesus ao jovem rico ao pé da letra. Portanto, viveu de forma completamente desprendida na mais extrema pobreza. É verdade. O conselho evangélico ele tomou para si como algo que devia ser levado ao extremo. Já outros santos, ricos, reis, príncipes e até as mulheres que seguiam Jesus, ajudavam Jesus com suas posses, administrando de forma evangélica e caridosa aquilo que possuíam, sem se desprender deles. Quarta pergunta. A frase "diga-me com quem andas e te direi quem tu és", na ocasião, não levaria as pessoas a duvidarem da pessoa de Jesus por andar com pessoas ricas? Nos explique, por favor. Claro! Cada cabeça é um mundo. Se você perguntar o que era que Judas pensava de Jesus, Anás e Caifás, Herodes e Pôncio Pilatos, e a multidão crucifica-o, um bandido. E daí? Jesus está pouco ligando para isso. O que as pessoas pensavam dele, bem, Jesus respeitou. O que dizem o que dizem a respeito do Filho do Homem? Uns que é Jeremias, que é o João Batista ou um dos profetas. Ah, é? E para vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tradução. O que eles pensam a meu respeito? Ah, tá bem. Não me interessa muito. Eu quero saber o que vocês pensam. Portanto, a resposta é essa. Na ocasião, não levaria pessoas a duvidarem? Claro que sim. Muitos não só duvidaram, mas tinham a noção perversa de nosso Senhor. Ele expulsa os demônios porque está com Beelzebu. Paciência. O que as pessoas pensam a respeito de Jesus. Jesus nem ligou para isso. Última pergunta. Estamos a 2 minutos. Ah, acabou, Caio? Ah, bom. Então hoje eu fui bombardeado 4 vezes. Perguntas interessantes, perguntas inteligentes. Filhos, recordando, temos 2 minutos. O preceito de Jesus nas bem-aventuranças. Jesus não colocou em nenhum mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, sejam pobres. Não. Mas Jesus colocou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Já expliquei o que significa isso. Existe pobreza material negativa, condição social sofrida, deve ser combatida. Jesus multiplicou pães e peixes. Tenho pena desse povo que não tem o que comer. Essa deve ser combatida. Pobreza material positiva. Você tem, não se desfaz completamente do que você tem, mas não é escravo, como as mulheres ricas que acompanhavam nosso Senhor, como Zaqueu. Pobreza espiritual positiva, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, e pobreza espiritual negativa, ou seja, pobre das virtudes, e, portanto, como aquele homem da parábola que derrubou os celeiros e aumentou, descansa a tua alma, etc., e a tua alma vai ser reclamada hoje. Assim acontece com aqueles que são ricos não para Deus. Um grande abraço. Desejo uma semana abençoada para você
e desejo que você seja em tudo aquilo que você possui. Salmo 62, versículo 11. Se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendais o coração. Uma pessoa pode ir para o inferno sem ter nenhuma casa, se for podre dentro do seu coração. Se for orgulhosa e vaidosa. E uma pessoa rica, materialmente falando, ela pode ir para o céu, como de fato Zaqueu. Hoje a salvação entrou nessa casa. E as mulheres ricas que acompanharam Jesus. A questão não é a pobreza nem a riqueza, mas o uso que você faz e a postura sua diante da sua condição social ou do seu patrimônio. Um grande abraço, boa semana. Até a próxima, se Deus quiser.